A mensagem de hoje vai tratar sobre as mães que temem o Senhor. O texto que nós vamos usar é de Provérbios capítulo 31, no verso 30, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje, o segundo domingo de maio, Dia das Mães, nos lembra uma frase de Coelho Neto que disse: ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. Bonitas palavras, mas o que significa ser mãe na cosmovisão divina? Olhando para a Bíblia, especialmente esse ensino aqui relevante de Provérbios 31, a primeira coisa que podemos fazer é perguntar o que são provérbios. Provérbio é um ditado sucinto e persuasivo e que prova ser verdadeiro por meio da experiência ou da prática. As suas características vão também incluir que na sua leitura esses princípios sejam vistos, o que está por trás, na verdade, desses provérbios. E esses princípios gerais não podem ser interpretados apenas na superfície, mas na profundidade. E isso significa que, se interpretarmos de uma maneira superficial, não vamos entender o que Deus está dizendo para o jovem, como é um ensino do livro de Provérbios. E, portanto, a mãe ou o pai que ensina, eles certamente não trarão o resultado que então almejam. O capítulo 31 de Provérbios foi escrito pelo rei Lemuel de Massá. E essas palavras foram ensinadas por sua mãe, como diz o verso 1 de Provérbios 31. E pensando nisso, foi que fiz essa breve meditação, pensando hoje no Dia das Mães. Ora, as mães são pessoas distintas das demais. E o que seria a humanidade sem elas? São persistentes, são surpreendentes, são altruístas, mas as mães que temem ao Senhor são verdadeiras bênçãos do Senhor. Por quê? E quais as razões que as mães são bênçãos de Deus? Primeiro, são bênçãos de Deus para a casa e para a família. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Provérbios 14, verso 1. Diz a palavra: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Veja que as mães que temem ao Senhor são bênçãos na casa e na família. Em segundo lugar, são bênçãos também para os necessitados. Diz a palavra que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido que quer dizer Dorcas. Ela era natural pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe, pois, 2 homens que lhe pedissem: não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos,
pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Atos 9, 36 a 42. Veja que as mães são bênçãos de Deus, porque temem ao Senhor, e são bênçãos na casa, na família, são bênçãos para os necessitados, mas são bênçãos também para a igreja no serviço cristão. Olhamos no ministério de Cristo, que diz a palavra de Deus: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas 8, de 1 a 3. Diz a palavra de Deus também nos evangelhos: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Marcos 15, 40, 41. Veja que as mulheres são bênçãos de Deus, são bênçãos de Deus para a casa, para a família, para os necessitados e para a igreja no serviço cristão. É por isso que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios, no capítulo 31, no verso 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O apóstolo Pedro diz no capítulo 3, versos 3 a 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Foi por isso que, olhando para esta beleza interior e aquilo que está numa mulher que teme ao Senhor, Augustinho, depois de converso, encontrou um grande valor na sua própria mãe. E ele então, nas suas confissões, ele disse: se sou teu filho, é porque me deste tal mãe. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe cada uma das mães da igreja, que o Senhor seja glorificado em cada uma delas, que o Senhor seja exaltado, porque essas mulheres, estas mães, temem ao Senhor. Que Ele as abençoe. Amém.